Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Naná. Se você é novo por aqui, se essa é a sua primeira vez escutando a gente, não deixa de já seguir a gente na plataforma que você estiver escutando. Oi, gente, aqui é a Lai. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. E no nosso episódio de hoje, continuando aquilo que eu falei lá no episódio passado sobre a gente focar mais em escrita. Então, hoje a gente continua a nossa maratona de episódios sobre escrita. E hoje a gente vai debater um temazinho assim que já rondou um pouco as book redes, por assim dizer. Já vi tanto no TikTok quanto no Twitter essa polêmica do e aí? Escrita, ela é um dom ou é algo que você aperfeiçoa durante a vida? Então a gente vai trazer aqui as nossas opiniões como duas pessoas que escrevem, né? Sim. Alguns dias a gente não se auto-intitula nem todos os dias a gente escreve. Nem todos os dias a gente escreve, nem todo dia às vezes a gente finge que não escreve, a gente finge que nem existe. Mas é isso, a gente vai debater aqui as nossas opiniões sobre esse assunto. Então, gente, o tema gira em torno dessa pergunta, né? Escrever bem é um dom? A resposta curta é não. Aí a gente tem que dizer o porquê, né, que a gente acredita nisso. Eu acho que... Eu pensei que ia subir os créditos agora. Pode subir. Meme. Pode subir os créditos. Não, pronto, não tem problema. Mas assim, eu acho que boa parte das pessoas que acreditam nisso, talvez elas confundam dom com talento. E não é a mesma coisa, né? Eu acho que você escrever... assim, naquela história de que é arte. E a arte é subjetivo. E aí, uma coisa que eu vou achar bom, talvez outra pessoa não ache. Isso acontece muito. Eu tenho lido muito livro aí, ultimamente, que eu tenho achado ruim ou bom e que as outras pessoas acham o contrário. Então, eu acho que quando a gente fala em escrever, eu vou dar um exemplo de mim, tá, gente? Inclusive, esse episódio inteiro vai ser baseado nas nossas experiências, nas nossas opiniões. Então, não apenas nada... um grande achismo, né? Nada embasado. Mas quando eu comecei a escrever lá há quase 10 anos atrás, eu não sabia de nada. Só achei que eu queria escrever, sentir aquela vontade, que eu acho que o começo vem sempre daí, você sentir vontade, você querer fazer. E comecei sem saber de nada, escrevendo tudo bagunçado, sem coerência, sem nada. E você aprende isso. Hoje, se você der uma pesquisa no YouTube, tem vídeos e mais vídeos e playlists ensinando as pessoas a escreverem. Como você escreve a prosa, como você escreve poesia, como você escreve um conto, como você planeja a sua escrita, como você tem ideias novas. Então, eu acho que estudo, se você estudar, que é o que eu faço muito. De vez em quando eu abro um vídeo, vou assistir. Às vezes eu assisto vídeo que eu já assisti, eu tenho uma playlist que eu montei só com dica de escrita, porque eu quero melhorar. E eu acho que eu melhorei particularmente, se é que eu posso falar isso de mim mesma. Eu acho que eu melhorei de 10 anos atrás pra cá. Eu ia fazer uma pergunta se tu chegas a reler o que tu escreveste, tipo, 10 anos atrás e tal. Porque eu não tenho mais. As coisas que eu tinha no computador, no meu primeiro computador, eu perdi tudo. Já no segundo computador que eu tive cuidado de salvar algumas coisas, mas depois eu acabei perdendo também. Hoje em dia que eu tô salvando tudo na nuvem, tá? Eu só escrevo no Google Docs. Os amantes do Word, problema de vocês. Eu escrevo tudo no Google Docs, fica tudo salvo na nuvem. Mas tudo aqui que eu é uma grande ditadura do Google Docs, problema dos outros. Isso aí, problema seu. E aí, tudo que eu tinha no Word eu perdi. Por isso que eu não releio. Às vezes, eu tenho muita vontade de reler e reescrever as fanfics que eu tenho lá na primeira conta que eu tinha do Wattpad, que aquelas ali foram lá de 2014, 2015 que eu escrevi. Mas aí eu fico pensando, não, talvez eu não devesse, talvez eu devesse já assim, como essa relíquia, né? Não vou reescrever. E aí eu fico pensando... Então, eu fiquei nesse dilema recentemente, porque eu cheguei a ler. Estava, eu acho, online nesse dia que eu achei um arquivo de 136 mil palavras
que foi a minha primeira história, que a gente comentou em privado e tal sobre. E aí rolou a ideia, né, de reescrever algumas coisas e tudo mais. E aí, só que eu fiquei olhando e dizendo, meu Deus, sabe? Eu fiquei muito pensando nisso. Tipo, eu sempre comento aqui que a primeira vez que eu escrevi algo foi muito... Eu tinha uma ideia, um computador e fui. E um né? impulso, foi no impulso. Um impulso e fui. Então, não tem muito planejamento, tem erros, assim, de roteiro, enormes furos de roteiro. E aí eu fico pensando, assim, vale a pena, sabe, refazer as coisas que a gente escreveu lá atrás? Ou não é melhor preservar só como uma memória? Eu fiquei pensando muito isso, eu disse assim, não é mais só, fica melhor aquela coisa assim, fica o aprendizado, sabe? Ao invés de mexer e refazer e tal. Então, como eu tava falando, eu acho que eu melhorei muito. E eu acho que existe uma coisa chamada talento. Aí sim. A gente até comentou no episódio passado aí que uma autora tinha um talento incrível para criar personagens e tal. Eu acho que isso é uma coisa que você aprende. E que você, se você tiver um talento ali um pouco mais aflorado, você vai fazer isso melhor que um outro autor. Inclusive, existem autores que escrevem melhores do que outros? Sim, existem. Isso não quer dizer que o cara é abençoado por Deus. Isso só quer dizer que ele tem um talento diferente, ou que ele estudou e praticou mais alguma coisa, e aí ele escreve melhor. E que ele pegou referências, né? E que ele resolveu trabalhar referências. Eu vou trazer uma polêmica agora. Ai, meu Deus do céu. Esse episódio é todo polêmico, mas eu gosto da escrita da Stephenie Meyer. No livro mesmo, os livros de Crepúsculo, em alguns momentos, porque ela sabe fazer referência. Assim, ela era muito fissurada naqueles classicões, sabe, da literatura. Então ela é muito fissurada em Romeu e Julieta, aquele, meu Deus, da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Então, ela faz as referências, e se você tiver a bagagem, se você tiver o contato com essas obras anteriormente, você consegue detectar onde ela tá trazendo, e onde ela tá trazendo o diálogo e tudo mais. E eu gosto muito disso, porque é muito difícil algumas pessoas fazerem referência. Eu tava conversando com uma amiga recentemente sobre isso, sabe? Que alguns livros eu não conseguem me pegar pelo excesso de referência. Mas talvez não seja o excesso de referência, mas sim a forma como a referência é feita. E isso vem como tu diz, é o talento. Mas eu acho que não é só o talento, talvez seja... Até porque, por exemplo, a Stephenie Meyer foi o primeiro livro que ela escreveu na vida, foi Crepúsculo. Então eu acho que talvez não seja o talento, mas talvez seja a busca em fazer isso de forma sutil. E isso vem, sabe, com trabalho de escrita e reescrita, sabe? Várias vezes que você estuda aquele texto, você escreve o texto, depois você relê, depois você estuda formas melhores de fazer aquele texto e por aí vai. Isso. Então, acho que hoje em dia existe o curso de escrita criativa, sabe? Graduação, pós-graduação, curso online. Eu mesma fiz 2 esse ano online. Então, você tá ali para aprender. Você pode aprender a escrever melhor. Se a sua história vai ficar melhor do que a dos outros, aí é outra questão. Mas a prática, né, ali o ofício da escrita, você aprende sim. E tá falando de referência, tem uma autora que é a J.R. Ward, que é a que escreve A Irmandade da Adaga Negra. Ela tem tanta referência nos livros dela que quando termina o capítulo, lá no rodapé lá do capítulo, tem lá assim, umas 10 coisas dela explicando o que ela tava falando. E é tipo uma coisa muito específica. Outro dia eu tava lendo um livro dela bem antigo. E eram umas coisas muito específicas, assim, de quem mora ali em Nova York, ou ali aos arredores. Aí eu ficava pensando, meu Deus, será que ela escrevia só para as pessoas que moravam em Nova York? Ela não pensava que a gente que mora fora de lá não... Eu não sabia de que ela tava falando. Aí eu tinha que esperar terminar o capítulo pra ver de que ela tava falando. Ela não faz cultura... Às vezes... Ela não faz referência. Às vezes é a ambientação, né? Isso, ela faz uma ambientação. Coisa da ambientação. E aí eu tinha que ficar dando Google pra saber do que ela tava falando. Mas ela não faz referência de cultura pop. Não exageradamente. Tem alguma coisinha ou outra e tal. Mas a maioria mesmo são coisas referentes ali à região. Acho que ela mora por ali, pelo que eu entendi. A autora, né? E aí ela escreve, obviamente, do que ela
Obviamente não, porque eu não faço isso. Ela escreve ali, as histórias dela se passam ali, a maioria ali naquela região ali de Nova York. E aí, continuando meu raciocínio, o que eu tava falando? Assim, que você pode aprender a escrever melhor. Tem livro, gente, apostila, PDF, tudo quanto é coisa na internet, te ensinando a escrever, toda a estrutura da sua história, que muita gente não gosta de usar, e eu entendo. Você gosta de escrever freestyle, é o seu jeito, beleza. Mas se você quiser escrever usando aquelas estruturas prontas, tem, entendeu? E depois que eu li algumas apostilas dessa, eu já assisto o filme prestando atenção. Onde é que tá as viradas que tem lá no esquema da apostila. Eu já percebo, de tanto que eu li, eu já percebo. Eu já não consigo mais assistir nada sem prestar atenção nisso. Então, é uma coisa que você aprende. Mas aí entra agora a minha versão chata, mas aí entra também a coisa de que atualmente os filmes que têm sido lançados, como eles têm uma demanda muito grande, então às vezes o roteiro fica meio... Sim, ai meu Deus, como é esse engessado. Pois é, engessado e tal. Isso acontece e aí nos já livros vem dentro também. da fórmula, pois é. E essa demanda desesperada acaba trazendo justamente isso, né? Não significa que seja ruim. Vou dar um exemplo aqui agora, talvez polêmico. Um exemplo polêmico agora. A autora de A Hipótese do Amor lançou outro livro agora que é idêntico ao primeiro. É a mesma fórmula, é o mesmo esquema, tem as mesmas... Eu não li o segundo livro, mas pelas críticas que eu li, é a mesmíssima coisa. Mas todo mundo gostou. Eu não vi nenhuma crítica negativa. Eu vou além, cara. Eu acho que eu vou além. Eu vou colocar mais um vespeiro. Eu quero ler também. Colleen Hoover, né? Colleen Hoover tem uma fórmula dela, que são aqueles livros com uma tragédia e que, sabe, você fica olhando e pensando, meu Deus do céu, né? Cadê uma psicóloga para esse pessoal? E aí a coisa vai escalando e tudo é curado pelo poder do amor. Então, é um resumo, né, de todos os livros dela, na minha opinião, né? Isso. Mas as pessoas gostam e vende e tudo mais. Não é o meu estilo, né? Eu não curto, não acho legal. Tem alguns livros que eu, né, preferia morrer a ler, sim. Mas aquilo, paciência, vende. A maioria dos livros hoje segue uma fórmula. Se for, já tem aqueles tropos que todo mundo gosta, que é o trope do namorado falso, é o trope do inimigos para amantes, todos esses seguem uma formulazinha. Aí acho que cabe a pessoa, o autor, né, fazer ali um diferencial e mudar ali e tal. Mas ele também não precisa, ele pode fazer e pode ficar bom, não significa que vai ficar ruim. Então, a escrita, ela é sim uma coisa que você aprende, agora você tem que praticar, né? Não adianta você achar que você não escreve bem e desistir. Se você quiser melhorar, você tem que praticar, estudar. Eu sou totalmente contra essa opinião aí de uma galera que diz: eu não leio porque não leio muito, porque tenho medo de acabar plagiando alguém ou copiando. Eu acho isso uma bobagem, entendeu? Eu ia fazer esse comentário. Eu leio principalmente romance, que é o que eu gosto de escrever, então eu procuro sempre achar uns livros mais curtos, assim, de romance, que tem, assim, um tema que eu gosto e tal, pra ler. Às vezes eu leio uma semana, às vezes eu leio em 2 dias, dependendo do livro. Porque eu gosto de ler o tipo de coisa que eu gosto de escrever. Eu não acho que eu vou copiar ou plagiar alguém por isso. Eu não sei de onde as pessoas tiraram essa ideia, enfim. Mas respeito quem acha isso, né? Então, respeitar, assim, não respeito muito, não. Porque eu acho... Cara, é porque parte do estudo envolve leitura. E se você não tá lendo, você só tá criando, você tá tirando de onde? Exato. Sabe? Eu não vou dizer de onde. A resposta me veio na ponta da língua, mas eu não vou adiante, porque eu não quero ter que colocar conteúdo explícito nesse episódio.
Mas, sabe, é uma coisa que sempre me perturbou muito. Eu vejo essa afirmação direta ocorrendo dentro da fantasia. Eu não leio muita fantasia atual porque Fantasia é tudo igual. Outra polêmica. Aham. Livro de fantasia é tudo cópia uns dos outros. Não tem ninguém inventando nada aí. Ninguém tá inventando a roda hoje. Me mostra um livro aí que inventou alguma coisa. E tipo, se a gente for pegar, eu lembro de um dia desses que alguém setorizou assim, sabe? Tipo, pegaram aquelas contos de fantasias de estilo conto de fada, né? Modificou um pouquinho, botou uma putaria e virou essa fábrica de fada com rabo que tá tendo por aí, né? As sagas que todo mundo conhece, eu não vou citar aqui porque, enfim, né? Vocês já sabem de que eu tô falando. E aí, do outro lado, a gente tem essa sequência de gente que é aficionado em ser o próximo Tolkien. Então, cria um mundo mega fantástico, com diversos seres, assim, fantásticos, e aí, sabe, e aí conta uma longa história de jornada com o protagonista, que sempre é um cara, com o protagonista que vai vencer dificuldades e com a força da amizade, no último momento ele vai vencer o grande vilão milenar, sabe, que existe desde o princípio. Tá falando de Harry Potter ou de Percy Jackson aí? É a mesma coisa. Então, eu tô falando do amor da minha vida, também conhecido como Guerra dos Tronos. Ou seja, todos os em fantasia são iguais. Todo mundo que pega a alta fantasia, ela vai nessa direção do Tolkien, sabe? Você pode ver, todo mundo vai lá. A própria J.K. agora tava falando, assim, a própria J.K., a galera fez um paralelo de que parece muito a jornada do Harry, de vai, nega, sim, volta, não quero, aí depois, não, vou sim, porque, sabe, aí no último arco vence Poder da Amizade. E isso me lembra justamente o último filme, né? Porque eu nunca li, gente, Tolkien. Desculpa, muito grande. Não, muito grande. E só Guerra dos Tronos conseguiu, porque, enfim, né, gente? A guerra eu achava mais emocionante lá. Mas enfim, né? Questões à parte. Então, tipo, isso sempre me lembrou, sabe? Aquele último filme do Senhor dos Anéis, né? Da trilogia antiga. Que é justamente essa pegada, sabe? Aí quando o protagonista tá quase, sabe, fracassando, quase morrendo, aí vem um cara do nada e tira as forças dele, sabe? Aí no final das contas o amigo dele ajuda e ele ganha. Então, se a gente for pegar o arco, sabe, de todos os de Harry Potter, se a gente for pegar o arco de várias outras, sabe, sagas de fantasia mais antigas, a gente sempre acaba deparando invariavelmente com isso. Então, eu vi isso, eu acho que é no vídeo até hoje recente, que a moça disse que todas as histórias estão sendo recontadas de diversas formas. Então, tipo, então essa loucura, essa volta toda, é pra dizer que essa loucura de dizer não vou ler nada pra não plagiar, cara, tu tá recontando então que história, sabe? Tu tá fazendo o quê? E tem mais, o plágio ele consiste de você copiar uma frase exatamente igual, uma frase, uma sentença, um parágrafo, não sei, exatamente igual e escrever lá na sua história. Ninguém plagia ideias. As ideias estão aí para serem copiadas mesmo. Sim, é aquilo. Se você não vai acrescentar nada àquela ideia, então ela é considerada plágio. E aí, como é? A pessoa vai pegar as referências que ela tem até aquele momento e vai escrever. Mesmo essa loucura de dizer que não vai ler, e aí, ela tá com as referências antigas dela. Isso significa que ela vai estar escrevendo e ela vai escrever algo completamente do zero, mas não vai trazer nenhuma referência pessoal, nenhuma referência, sabe, da vida dela. Não tem como, cara. Não tem como você não referenciar algo, sabe? Eu tô construindo meu mundo do zero. Aí tu vai olhar o mundo do zero do cara Duna, sabe? Altamente influenciado por Duna. Que também é outro que é um reconto que tá sendo recontado aí em várias vezes.
Então, sabe, eu acho burrice. Eu acho muito ruim, eu julgo mesmo quem diz isso. Tudo isso é uma volta enorme, gente, pra dizer que ler ajuda sim a você escrever melhor, tá? Não exatamente. Muito obrigada. Eu não sei sintetizar. Não só com referências, mas também com vocabulário. Questão também de você entender qual é o seu estilo de escrita. Porque pode ser parecido com um autor que você gosta, de um livro que você gosta. Isso não é plágio, tá, gente? Você ter o mesmo estilo de escrita de outro autor, não é. Eu já ouvi falar de tanto autor que começou imitando a J.K. e depois, com o tempo, foi adquirindo ali o próprio estilo e tal. Eu acho que muita gente que cresceu lendo Harry Potter acaba trazendo, né? Sim, invariavelmente traz um pouco desse contexto mesmo hoje em dia, discordando, achando a escrita dela ruim. Um dia desses eu parei pra reler o primeiro livro, eu ainda tenho meu box aqui em casa, né? Apesar dos pesares. Não vai jogar fora, foi caro. Amiga, foi presente ainda de aniversário, jamais. Não pode jogar fora. Então tá ali, belíssimo, na minha prateleira. E aí eu tava falando com uma amiga, eu disse, tá, eu vou fazer o exercício de reler. E aí eu fui reler o primeiro livro, e eu achei... Sabe aquele meme da Boscova? Eu achei tão bobo, eu achei tão fraco. Foi mais ou menos isso, né, que eu senti. E foi publicado nos anos 90, né? No começo dos anos 90. Mesmo assim, e era um livro para criança, mas mesmo assim, a forma, tal, acho que dava para dar uma trabalhada melhor e tudo mais, mas aquilo, foi o primeiro livro dela, né? Sim. E tudo mais. E eu acho que até hoje o que persiste mais é essa, de referência no caso, é essa questão dos personagens em si, sabe? A forma de que ela fez as pessoas se importarem com aqueles personagens. Hoje em dia tem um lugar que eu esqueci onde fica, que tá tendo um problema ambiental porque as pessoas se apegaram a um personagem que morreu, né? Gente, eu vou dizer, é um problema ambiental que as pessoas ficam lá colocando meia aonde seria o túmulo do Dobby. E tipo assim, pô, cara, quem se importa com o elfo, sabe? Que não é o trio principal, não é do trio protagonista. Apareceu 2 vezes. Mas... Exato, mas as pessoas são apegadas. Por quê? Porque ela escreveu ao ponto de que as pessoas se apegaram a ele. Não é um coadjuvante que aparece em poucos livros. Um ponto que a gente precisa levantar então, aqui. Então, é um ponto que a gente tem que levar a sério que a mulher conseguiu. Uma então, coisa que aconteceu... Isso envolve trabalho dela. Sim, uma coisa que aconteceu esse ano aqui, a gente leu alguns livros, que a gente falou que, eu não consegui gostar desse personagem, ou eu gostei muito desse personagem. E isso, gente, você aprende também. Você aprende a escrever um personagem que o leitor vai se identificar, vai gostar, vai torcer por ele. Ou você pode errar e a galera não tá nem aí pro cara, entendeu? Isso aconteceu esse ano em algumas leituras comigo. Deu a história toda ali, e essa pessoa aqui? E aí? Qual que essa pessoa china. O que você quer? Porque a pessoa que escreveu, na minha opinião, tá? Não conseguiu me convencer, me fazer acreditar que aquela pessoa, aquele personagem merece o que ele tá querendo ali na história. E isso é uma habilidade, sim, que você aprende. Agora, eu acredito, sim, que existem pessoas que têm talento para fazer isso melhor que outras. Assim como tem gente que escreve vilões melhores, assim como tem gente que escreve histórias engraçadas melhores. Entendeu? Esse ano a gente leu algumas histórias, algumas comédias românticas aqui, que a gente gostou bastante do humor ali. Aqui, eu acho que aquilo ali é um talento. Porque eu sou péssima, não sei escrever nada engraçado. Eu ia falar isso, cara. Eu não consigo. Eu faço umas piadinhas autodepreciativas, mas sim, assim, entre meu povo, sabe? Entre meus amigos. Às vezes nas minhas redes sociais. Mas outra coisa é você escrever, sabe? O humor e fazer aquilo, pensar, isso aqui as pessoas vão achar graça. Sim. Isso aqui vai ser. Olha, isso é um talento. Tem uma autora nacional que eu gosto muito dela, a Rai Tavares. Eu acho essa menina um talento pra piadinha, sabe? Porque o livro dela são comédias românticas e você realmente ri na parte onde tem umas coisas assim, sabe? Embaraçosas ou sei lá, o cômico, sabe? O cômico do dia a dia. E eu fico, cara, que talento, porque eu jamais conseguiria escrever, sabe? Uma coisa que fizer... Eu não consigo... Não sou natural pra mim, não sou natural. Eu sou natural pra escrever um drama. Me bote pra escrever uma tragédia, eu vou, mas
Nossa, pra escrever uma piadinha é sempre um sufoco, é um parto. Assim como tem autores, até mesmo no cinema, né? Diretores que são famosos por um determinado gênero, né? Que são melhores com terror, melhores com suspense e tal. Eu acho que tudo isso é talento que a pessoa adquire e melhora aquilo, trabalha aquilo, vai melhorando e tal. Eu não acho que ninguém nasce com esse dom, não. Eu não acredito em dom nenhum, na verdade. Eu acho que tudo é talento e você vai ali estudando para melhorar. Eu tenho muita inveja de quem consegue desenhar, pintar. Eu vejo essas fanarts assim no Twitter e eu digo, ai meu Deus, que incrível. Porque se eu pudesse escolher um talento, eu queria que fosse para desenhar. Que eu acho lindo. Eu não acho que ninguém nasce com o dom de desenhar. Eu acho que a pessoa ganha interesse por aquilo e aí ela começa ali a rabiscar e ver que tem um talento e ela vai estudar e praticar aquilo. Tem gente que passa anos até achar o traço, ali um estilo de traço que goste. Já vi tanta gente falando isso, tanta gringa, inclusive, falando isso, que mudou muito o traço, fazendo comparação de quando começou e agora. Isso é porque a pessoa estudou. E do mesmo jeito é escrito. Eu vejo isso direto no TikTok, sabe? A galera comparando os primeiros desenhos e como tá hoje em dia e tudo mais. E principalmente a galera que começou no papel e foi pra arte digital e tal. Então tem sempre essa comparação. E, cara, eu tô aqui realmente pra concordar com isso tudo. Não é uma questão de dom. Tipo, você não nasce sabendo escrever. Não tá no seu DNA dizendo você vai ser um grande escritor. Não, gente, isso daqui só existe, sei lá, no The Sims. Que você define que o Sim, coitado, vai ser um escritor e é ele que lute. Mas, tipo, na vida real, sabe, se você gosta de contar histórias... Cara, escreve. Sim. Vai ser uma porcaria, vai ser horrível, você vai olhar e ficar, meu Deus, que vergonha, isso daqui nunca ninguém vai ver. E sabe, mas é isso, mas vai começando, vai fazendo. Isso é um tema que a gente vai falar no futuro, provavelmente na próxima temporada, que é a questão de você escrever pra você mesmo. E a gente vai aprofundar isso depois. É que eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito essa ideia de que se você escrever, você tem que postar em algum lugar. Você tem que mostrar para todo mundo. Não, você não precisa. Principalmente se você está começando, se você está praticando ainda. Você não tem que mostrar para ninguém. Você pode escrever porque você quer, porque você tem uma ideia, porque você quer colocar para fora e guardar para você. Pode mostrar aí para um amigo, uma amiga, para dar uma opinião. Mas você não precisa postar e mostrar para o mundo inteiro ainda. Eu acho que existe uma pressão aí para isso acontecer. A gente vai falar sobre isso em outra ocasião. Sim. E, inclusive, gente, voltando bem aqui na questão das dicas para escrever, tem autor que escreveu um livro sobre isso. Tem um livro do Stephen King que eu vejo muitas pessoas falando, que eu sempre falo que eu vou procurar para ler, que é, acho que é alguma coisa sobre a escrita, acho que é alguma coisa assim o nome. Que todo mundo diz que é muito bom, que ele fala lá, dá dicas, fala do processo dele de escrita, etc. Eu nunca li, não posso falar. Mas tem outros também, tem o Save the Cat, que eu vejo muitas pessoas falando também, que ele é mais voltado para o cinema, mas parece que tem uma versão que uma autora adaptou para livro, né? Para novela, romance. Também dá dicas e ensina ali muita coisa. E eu acho que deve ter bem mais que eu não sei. Porque, como eu disse, eu sou só uma escritorazinha de fanfic. Eu não sou autora de nada. Pô, amiga, não fale assim. Mas eu sei que tem, sim, aí autores que escreveram livros para ensinar outros autores a escrever. Então você não precisa ter dom nenhum, não. Você pode estudar e aprender. Eu acho que a Clarice Lispector também tem. Eu já ouvi alguém mencionando ela. Se você quiser uma coisa nacional, né? Mas eu não sei qual que é o nome. Vou até procurar. Tem vários livros técnicos. Eu lembro que teve uma amiga que fez uma thread uma vez com vários livros técnicos. Eu salvei, mas eu não lembro agora os títulos. Mas alguns deles, inclusive esse do King, tava lá assim, eu lembro. E fora também algumas dicas que a galera geralmente dá assim, em seminário, em entrevista e tudo mais. Eu gosto muito do Neil Gaiman falando sobre a escrita. Que pra ele deixa uma coisa assim, natural, mas ao mesmo tempo não. Ele escreve 200 palavras por dia, pelo menos. É a base mínima dele. Ele
tem que escrever 200. Se ele se sentir bem, ele escreve mais 200 e mais 200 e mais 200 e por aí vai. Se não, foi aquilo que ele fez no dia. E eu acho isso interessante porque, e agora a gente tá na época do NaNoWriMo, né? Sim. Que é essa proposta de você escrever 50 mil palavras em um mês, e ele traz uma proposta de que esse exercício de escrita, né, não seja apenas em um mês, seja constante na vida do escritor. Essas 200 palavras sejam constantes na vida do escritor. 200 palavras apenas. Só senta e escreve. Se sentir que aquilo vai levar a algum lugar, prossegue. Se não, ok, tudo bem, você fez sua parte naquele dia. E eu achei isso muito bom pelo fato de que tem uma pressão muito grande sobre você escrever ou não todo dia, né? Sim. Dessa prática ou não diária da escrita e tudo mais. Tem vários autores que dizem isso. Que você precisa, se você quer viver de escrita, você precisa criar o hábito de escrever todos os dias. E é complicado, porque tem dias que eu não quero abrir o doc, tem dia que eu não quero olhar, mas tem dia que eu tô animada e escrevo um monte. Então, essa inconstância aí, né? Eles também dizem que você não pode esperar estar inspirado para escrever, você tem que sentar ali e escrever porque você precisa. E aí, pra mim, é chato. Por isso que eu sou autora. Eu acho que isso não funciona, porque às vezes, se você tá escrevendo por obrigação, as coisas começam a ser engessadas. Mas isso sou eu, né? Meus métodos de escrita, que, como eu já comentei no episódio anterior, são muito mais jardineiro. Eu preciso, sabe, ir no clima da história e tudo mais. Então, essa de escrever sem inspiração meio que não rola muito bem pra mim. Mas eu acho que, no geral, o que a gente pode dizer sobre esse assunto, de que não é dom. Não é dom, é muito mais sobre prática. Não, é sobre prática, é sobre estudo, é sobre referência, é sobre o tempo que você tem dedicado à escrita, né? O decorrer dos anos. Né? Seu interesse, sabe? O quanto que você quer melhorar naquilo, porque tudo depende do empenho. Se você se empenha, você consegue escrever algo bom. E quanto a talento, tudo bem, algumas pessoas conseguem fazer, mas todo mundo tem uma afinidade com alguma área. Sim. Algumas pessoas são boas em escrever personagens, outras pessoas são boas em criar plot twists. Uhum. Então, e essas são coisas que você vai descobrindo apenas quando você for praticando. Então, quanto mais você praticar, eu acho que mais fácil fica de você encontrar esses pontos positivos e negativos dentro da sua própria escrita. Isso. Eu acho que é só por hoje. É isso, escreva. Se você quiser, o que você tiver vontade, o dia que você quiser, que você se sentir bem para escrever. Não se sinta pressionado a melhorar também, assim, de uma hora para outra, entendeu? Acho que tem que partir de você, essa iniciativa, né? Essa vontade de melhorar depende de você. Não deixa ninguém te pressionar a isso, não. Enfim, é isso. Por hoje é só. Obrigada por você que escutou até aqui. Não deixe de compartilhar esse link desse episódio com algum amigo que curta esse tipo de conteúdo, que ajuda bastante a gente. E é isso. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada por nos escutar até o fim, não derrubar o nosso engajamento. Estrelinhas, like, etc. Aonde você estiver nos ouvindo é sempre muito bem-vindo. Os comentários de vocês também são muito bem-vindos. Nossas redes sociais estão sempre linkadas no episódio, então qualquer reclamação, dica, dúvida, comentário, algo a acrescentar, algo a corrigir, a gente tá sempre logado nessas redes sociais ali. E é isso, muito obrigada, até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente, até a próxima.